Olá, é muito bom ter a sua companhia aqui na TV Paraná Turismo. Começa agora mais um Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, ciências, artes e muito mais. Confira agora o que nós preparamos para você. Feira de Ciências reúne mais de 1.500 estudantes de todo o estado do Paraná. Um símbolo histórico que virou inspiração na música. Você sabia que o hino da Proclamação da República já ganhou até samba-enredo? Mais do que exercício físico, uma lição de autoconfiança. A professora Simara Moledo transformou a educação física em inspiração. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. E a gente começa o programa contando que a primeira feira do programa Paraná Faz Ciência reuniu mais de 1.500 estudantes de todo o estado. Foram quase 1.000 trabalhos inscritos e 381 selecionados. Veja como foi este grande evento. O mês de novembro começou respirando ciência. O campus Neuville da Universidade Tecnológica Federal do Paraná recebeu a primeira Feira de Cultura Científica Paraná Faz Ciência, a FESC. A feira apresenta o resultado do investimento do Estado do Paraná para popularizar e aproximar ciência e tecnologia para a população. A FESC é um evento de culminância, onde os nossos clubes de ciências do estado do Paraná têm a oportunidade de apresentar os seus projetos, produzindo conhecimento, desenvolvendo a cultura científica, e é uma forma da gente incentivar o protagonismo dos nossos estudantes, a formação integral deles e disseminar essa cultura do conhecimento científico que é tão importante na formação da nossa rede. O Paraná Faz Ciência é uma rede dedicada a divulgar e estimular a iniciação científica. E em números, o estado já possui quase 300 clubes de ciências, aproximadamente 6.000 estudantes vivendo a experiência de produzir pesquisa. O Paraná é o primeiro estado a participar do programa Pop Ciência. A crescente dos clubes de ciência, ela é uma característica que a gente não esperava. A crescente não só em número de interesse, que as escolas têm muito interesse em participar, os professores, os estudantes, mas pela qualidade dos trabalhos que os alunos têm apresentado. Nós já participamos de outras feiras, onde eles tiveram a oportunidade de mostrar os seus trabalhos e cada trabalho, cada stand onde a gente para é uma surpresa. Porque eles estão realmente se empenhando, pesquisando, se dedicando à pesquisa. E além disso, uma das características também que nós podemos agregar é a universidade, porque a universidade está dentro das nossas escolas apoiando os nossos professores, orientando os nossos professores, e isso tem refletido aí na aprendizagem dos nossos estudantes. Então isso é muito bacana. Essa rede, formada pelo novo arranjo de pesquisa e inovação, o NAP Paraná Faz Ciência, aproxima a educação básica com o ensino superior. Para nós, a gente entende que a formação do cientista, a formação do pesquisador, ela começa já lá na educação básica, e a partir da interpretação da realidade. Então a ideia do Clube de Ciência é que aqueles meninos que moram naquele território, naquela realidade, consigam identificar os problemas que tem ali, consigam propor soluções para aqueles problemas que tem ali, pesquisar e construir alternativas para resolver os problemas que fazem parte do território. Então é essa a proposta do Clube de Ciências, é entender, atuar, para trabalhar dentro do seu território, resolvendo os problemas que dizem respeito à sua realidade. Eu sempre fui um curioso, sempre quis ser cientista, comecei trabalhando lá no laboratório, trabalhei muito em laboratório, eu não imaginava que ia trabalhar como um divulgador da ciência, como alguém que trabalha como um fomentador da cultura científica. Mas é que isso é muito divertido, isso é muito prazeroso, ver esses meninos passando para lá e para cá, trabalhando num espaço que a gente ajudou a construir, que a gente possibilitou. Então a gente fica muito feliz com esse movimento, com essa construção, se divertir e trabalhar ao mesmo tempo, porque é isso, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, mas é uma coisa extremamente prazerosa, divertida e uma realização profissional, mas também muito pessoal, da gente poder estar trabalhando em algo que a gente sabe que pode mudar a realidade dos estudantes de cada uma das escolas que fazem parte aí do Paraná Faz Ciência. E que esses meninos que estão aqui hoje possam se enxergar como estudantes das 12 universidades públicas que a gente tem aqui no estado do Paraná e como pesquisadores, como cientistas que vão estar propondo soluções
para as dificuldades que a gente tem da nossa realidade nos nossos territórios. Acho que é isso que a gente quer fomentar um pouco dentro desse desenho. Esta primeira Feira de Cultura Científica Paraná Faz Ciência trouxe 381 estandes, 206 escolas estaduais e 90 municípios, representando quase um quarto do estado do Paraná. Porque é muito importante a gente começar a desenvolver a pesquisa desde cedo, porque é aí que a gente vai criando essa cultura científica para formar os nossos futuros cientistas. Então eu estou muito feliz que a gente vai ver aqui no futuro o futuro da ciência desabrochar a partir dessa feira. E é assim que a gente vai estimulando esse talento, fazendo com que eles tenham esse brilho no olho e que eles possam se desenvolver até chegar nas nossas universidades, até chegar nos nossos programas de mestrado, de doutorado e virarem, de fato, pesquisadores. E se não virarem pesquisadores, também não tem problema, porque a gente acredita que essa aprendizagem, essa experiência melhora muito a qualidade da educação básica. Então, se ele for ser outra profissão, ele vai aproveitar também tudo que ele aprendeu, tudo que ele construiu de conhecimento nessa trajetória. A gente quer tornar a ciência algo simples, fácil e democrático. Então, feiras como essa, elas democratizam o acesso ao conhecimento, a você se aventurar e construir uma pesquisa, conhecer algo através do método científico, testar hipóteses. Tudo isso tem que estar acessível a todo mundo, né? Porque a ciência serve para quê? Para mudar a vida das pessoas. A FESC é um momento de integração entre estudantes de diferentes escolas e lugares. O evento contou com mais de 1.000 estudantes, aproximadamente 400 professores e 32 parceiros. Possível fazer pesquisa na educação básica, que existe ciência de qualidade nos colégios, nas escolas, e mostrar também para os estudantes o trabalho de outros pesquisadores. Então é um momento que, por um lado, eles expõem os resultados que eles fizeram durante o ano todo, mas, por outro lado, eles se inspiram ao ver outros colegas de outras escolas, outras regiões do estado, que também estão, na idade deles, fazendo pesquisa. Eu espero que eles levem pertencimento ao mundo da ciência, que eles levem autoestima ampliada, percebendo que eles podem fazer parte, que eles têm potencial e também que eles levem inspiração para a continuidade dos trabalhos. Perceber que a vida da gente pode mudar com a ciência e a vida deles também pode ter um impacto positivo dessa forma. A gente está aqui para incentivar, né? Então as exposições ali estão fantásticas, né? A gente percebe que quando o pessoal que está expondo vem aqui, eles têm outras ideias, eles têm outros incentivos também, né? Tudo isso diz respeito à divulgação científica. E as escolas, principalmente as crianças, estão brincando muito com a gente aqui. Provavelmente elas serão os próximos expositores também, né? Essa é a ideia. A feira também contou com premiações em diferentes categorias e a professora Wagner Munhão conta como foi ser uma das professoras premiadas. Hoje estar aqui, para mim, é mais do que um prêmio, é mais do que uma alegria manter esses estudantes dentro da pesquisa e motivá-los a continuar, porque a pesquisa não se esgota aqui, ela ainda tem continuidade. Então, assim, é de uma alegria que transborda, a cientificidade mora em nós, devemos conservá-la e buscar mitigar os impactos ambientais, assim como preconiza os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por favor, busque cada vez mais essa rotina, esse aprendizado. Nós precisamos nos desenvolver todos os dias. O planeta precisa do seu olhar. As tecnologias estão aí abertas, com várias portas. Adentre uma delas, produza lá dentro, cresça, seja criativo, busque o entendimento para que nós tenhamos um Brasil, um planeta com impactos cada vez mais reduzidos, ao ponto de um dia, quem sabe, saná-los. Durante a FESC, alguns clubes de ciências mostraram seus trabalhos e a sua empolgação em fazer ciência. Meu projeto é Guardião das Águas, importância do oceano para o território indígena. Nosso território, a gente cuida do oceano para não poluir água, que os animais ficam sofrendo. A gente trouxe essa temática com o Malcolm já desde o meio do ano, a gente vem trabalhando com esse projeto com ele. A temática do trabalho dele é trazer a importância de preservar o oceano para esses territórios costeiros. Ele está aqui hoje é um fortalecimento da cultura também. Então o conhecimento tradicional já existe ali. A gente tem que dar mais ouvido a essas culturas também. Eles já detêm todo esse conhecimento, eles só vêm trazer para nós como que funciona esse respeito, né? Porque
todo o território é uma extensão da gente, né? Do nosso corpo, de quem a gente é. E é isso que eles querem passar para nós. A gente quis fazer um jogo com temática de RPG, então os jogadores são os médicos nesse jogo. O nome dele se dá porque o jogo trata sobre doenças ISTs, que é um assunto pouco falado. Então, por isso se chama Detetives da Saúde, porque nesse jogo eles são médicos que têm que analisar os prontuários de cada paciente e, tipo assim, olhar e ver no manual médico o que cada um está sentindo e tudo mais, para dizer qual que é a doença deles. As meninas já tinham tido aulas sobre ISTs e isso despertou nelas a curiosidade de talvez desenvolver algo para passar para outros estudantes de uma forma um pouco mais, assim, descompromissada, mais leve, e daí elas se sentiram bem à vontade para fazer isso. E daí eu, como professor e orientador, dei algumas ideias, sugeri algumas coisas e elas foram trazendo outras e junto a gente construiu esse jogo aqui para poder aplicar com outros alunos também. E aí isso também ajudava os outros alunos assim, tanto a entender o assunto, como também se sentir mais motivados, né? Essa questão da progressão foi algo que a gente incluiu depois também. Olha, a importância pedagógica, assim, são inúmeras, né? Primeiro, em relação ao tema, que é um tema muito importante, porque traz para eles esse conhecimento. Eu, inclusive, trouxe dados para elas sobre os aumentos das ISTs no Brasil. Isso foi um elemento essencial para a gente poder construir esse jogo. E não só isso, né? Você percebe que o jogo também, tanto a parte gráfica, é toda construída por elas. Então, desenho feito por elas. Então, além de ter um desenvolvimento na área, né, tanto da ciência, tem em artes, linguagem, né, porque elas têm que também, né, aprender a falar, porque elas são mestres do jogo, né, como um jogo de RPG precisa ter um mestre, elas são os mestres do jogo. Então, assim, são em várias áreas, né, os ganhos pedagógicos. O nosso clube começou tem 2 meses. Nosso maior objetivo é combater o bullying, o preconceito linguístico que tem. Nós somos uma escola de campo. Então tem a questão dos dialetos, a gente tem a cultura do café, daí tem aquelas questões do pessoal que fala de forma diferente. Então elas estão aprendendo essas formas de dialeto, como que cada região fala também e buscar trazer isso para nós. Para mostrar que toda linguagem tem sua beleza, tem seu valor, tem sua história. E o palavrinha veio da palavra pequena, né? Então palavrinha, aí juntou a palavra pequena junto com a lavrinha, que é o distrito onde está o nosso colégio de campo, aí ficou um nomezinho bem bonitinho. A gente descobriu que a densidade da água está afetando o meio ambiente, principalmente a vida marinha. E a gente queria trazer esse conhecimento, né, para o mundo afora. É incrível, né? Nós, quando trabalhamos com as ciências com as crianças, nós queremos que ela entenda que é muito mais do que uma coleta de dados. A ciência tem que ter o objetivo de transformar a vida, sabe? E esses jovens estão coletando dados de salinidade, temperatura e pH para formar uma base de dados. E com essa base de dados, a gente vai poder literalmente provar para as pessoas como o aquecimento global está afetando a nossa região. A gente está fazendo sobre o desenvolvimento das abelhas mirins e sua importância no ecossistema. As 5 fases da abelha mirim, desde o ovo até a abelha adulta. Então aqui é quando a abelha adulta vai e bota o ovo. 5 dias depois vem a larva e daí depois disso vem a pupa. E aqui é a abelha adulta. A gente fala muito como são importantes as abelhas sem ferrão, que elas polinizam e fazem a manutenção do nosso ecossistema. Nós viemos aqui para o FES com 5 projetos. Todos eles abordam sobre as abelhas sem ferrão, sobre a emergência climática, né? Porque elas são os polinizadores que mais estão sofrendo, né? Hoje em dia, por conta dessas mudanças climáticas. Se elas forem afetadas, a biodiversidade ela vai ser afetada, né, diretamente e, por consequência, pode trazer problemas muito catastróficos, né? Eles vão socializar com outros estudantes aqui, com a comunidade, né? Vão apresentar os seus resultados. Em comemoração ao Dia da Proclamação da República, nós preparamos um material especial que relembra a história e o significado de um dos símbolos desse momento, o hino da proclamação. E um detalhe curioso, essa canção já foi tema de um samba-enredo há quase 40 anos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Você já deve ter ouvido esse samba-enredo,
Mas você sabia que esse refrão já tem 135 anos? Sabia que 15 de novembro de 1889 é a data que o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república? O regime político mudou. Deixamos de ser um império governado por Dom Pedro II, agora éramos uma república e seríamos governados por presidentes. Então, o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Para marcar essa mudança, era preciso um novo símbolo. Era preciso ter um novo hino. E o pessoal do Marechal Deodoro da Fonseca queria uma música que marcasse esse momento. Queriam o hino da Proclamação da República. Um ano depois, em 1890, teve um concurso para escolher qual seria esse hino. Os ganhadores foram o poeta e jornalista Medeiros de Albuquerque, que fez a letra, e o compositor e maestro Leopoldo Américo Míguez, que fez a música. E você, sabe o que a letra desse hino quer dizer? A primeira estrofe fala que a proclamação da República é como um manto de luz que protege e ilumina esse novo momento da história do Brasil, que se libertou da monarquia e que agora pode lutar contra as injustiças que aconteceram nessa época. A escravidão é citada na segunda estrofe e nos lembra que agora somos todos iguais perante os ideais da República. Aqui, o hino quer mostrar a importância de sermos uma nação unida para construir um futuro melhor e justo para todos. Na terceira parte, o hino diz que, se for preciso, o povo brasileiro irá defender o país de maneira tão corajosa como fez Tiradentes. Mesmo que a nossa bandeira represente paz e amor, a nação está pronta para lutar pelo nosso país. Na quarta estrofe, o hino lembra de quando o Brasil se tornou livre de Portugal e chama todos os brasileiros a buscar a glória, triunfar e vencer em uma terra de cidadãos livres e unidos como irmãos. O pessoal da Escola de Samba da Imperatriz Leopoldinense usou um pedaço do refrão do hino em 1989 no seu samba enredo, Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós, para comemorar 100 anos da proclamação da República. Ele fala de algo muito importante para todos nós, liberdade e igualdade. Assim, sempre que cantamos o hino, a gente vai lembrar que o nosso povo brasileiro é livre e possui voz que deve ser ouvida por todos. No samba enredo, os autores também falam da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888. Mas essa é outra história. Uma professora de educação física decidiu inovar e ir além das atividades tradicionais da disciplina. Simara Moledo é conhecida por participar de um projeto de defesa pessoal fora da escola voltado para mulheres. Ela então resolveu unir o esporte e a sala de aula em uma iniciativa inédita. A professora realizou uma atividade com tamanha expressão entre as alunas pela primeira vez. No Colégio Cívico-Militar Presidente Lamenha Lins, em Curitiba, as alunas participaram de um aulão especial de defesa pessoal inspirada no Kenpo, arte marcial japonesa que combina técnicas de karatê, jiu-jitsu e judô. A atividade trouxe mais que movimentos de luta. Foi uma aula de prevenção e empoderamento feminino. Eu achei muito importante porque nós somos mulheres, né? Como a professora falou, a gente é mais fraca que os homens. Eu acho importante porque no mundo que a gente vive hoje, tem que ter esse conhecimento dessa aula que a gente teve hoje. Bem importante, eu achei muito importante, extremamente importante. A responsável pelo aulão foi a professora de Educação Física Simara Moledo, que já atua com projetos de defesa pessoal feminina fora da escola. Foi a primeira vez que a iniciativa aconteceu no colégio. Como eu já dou aula muitos anos aqui no colégio, né, eu sou QPM daqui, eu já coloco, sempre coloquei na minha aula de Educação Física, quando o tema é lutas, eu coloco a minha arte marcial. Porque eu sou mestre nisso, então nada melhor do que eu ensinar realmente o que funciona para elas aprenderem a ficar bem na rua, a se defenderem. Então, eu acho muito importante elas aprenderem que elas têm que fazer uma atividade física, não importa qual. Mas se você alia essa atividade física a uma luta, você vai estar bem preparada para vencer os obstáculos do dia a dia. Tinha muita coisa que eu não sabia, nossa professora é muito boa, a gente já sabia um pouquinho assim, mas ela explicou, ela me testou, né? Então foi muito bom para mim aprender isso, principalmente agora que eu tô crescendo e daí eu ando mais sozinha na rua.
No aulão, 136 alunas aprenderam muito mais do que golpes e movimentos de defesa. Elas treinaram posturas de autoproteção, técnicas básicas e estratégias para evitar situações de risco. O que eu trabalho já há anos é com defesa pessoal para elas. Você sabe que no mundo de hoje elas estão mostrando mais as agressões, que antes era mais velada, né? A gente existia, mas a gente não tinha tantos casos para a gente saber. E eu ensino para que elas possam sair de um confronto vivas, inteiras, com o mínimo de dano, para poder voltar para casa. A atividade também tinha um objetivo a mais, o de despertar o fortalecimento emocional das meninas. E o aprendizado vai muito além da escola. Elas saem levando para a vida estratégias de autoconfiança e autoproteção. Antes eu andava na rua e sem preocupação nenhuma. Agora eu vou começar a aplicar, né, essas coisas que a gente aprendeu, eu vou começar a aplicar no meu dia a dia enquanto eu estiver andando na rua, porque eu sou uma pessoa que anda bastante na rua, principalmente de noite. Legal, né? Mais do que ensinar movimentos, essa aula acaba despertando a confiança das estudantes. E você, gosta de doce ou salgado? Hoje, no nosso quadro Delícias da Escola, tem um bolo de beterraba que é uma verdadeira delícia da escola. Eu garanto que você não vai se arrepender. Pega papel e caneta para anotar a receita e fazer essa maravilha aí na sua casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Delícias da Escola, a nossa estrela vai ser beterraba. Sim, a estrela da nossa receita. Nós vamos fazer um delicioso bolo de beterraba, uma versão do Red Velvet. Você sabe o que significa Red Velvet? Veludo vermelho. E os ingredientes são: esse bolo é muito fácil de fazer. Os ingredientes vão quase todos no nosso liquidificador. Eu vou usar 3 ovos inteiros, mas se você quiser deixar sua massa mais aerada, mais fofinha, você pode bater as claras em neve. Isso é uma opção sua. A nossa beterraba, ela foi assada no forno. Usamos 2 unidades, que dá 300 gramas, aproximadamente 45 minutos. Aí tiramos e ralamos a nossa beterraba. O limão é muito importante nessa receita, mas o suco de limão a gente faz só na hora, para intensificar a coloração da nossa beterraba. Vamos colocar no nosso liquidificador beterraba. Vamos colocar os nossos ovos, um pouco do nosso açúcar. Vamos dar uma leve batidinha já e vamos colocando aos pouquinhos. Mais um pouquinho do nosso açúcar. Tá ficando bonito. Meia xícara de óleo. Agora, como eu tinha falado, vamos fazer o suco de 2 unidades de limão. Por último sempre, tá? Como falei, intensificar a coloração das nossas beterrabas. Vamos acrescentar a nossa pitadinha de sal. E agora, por último, o suco de 2 unidades de limão. Vamos colocar agora, finalmente, por último, né? E vamos bater uns 4 minutinhos. Vou usar uma paradinha para dar uma olhadinha como tá. Mais um pouquinho. Nesse momento nós vamos ligar o nosso forno a 180 graus. Você pode já utilizar diretamente, mas eu particularmente gosto de passar na peneira, porque se ficou algum gruminho, alguma coisa, sai tudo. Olha que coisa mais linda a cor. Finalizando agora o nosso bolo. Nossa mistura já está homogênea.
Nossa forma já foi untada com manteiga e trigo. Nosso forno está pré-aquecendo e agora vamos juntar aos poucos a farinha de trigo. E agora vamos acrescentar o nosso fermento, delicadamente. Uma leve. Agora é de 40 a 60 minutos de forno. 180 graus. Nós vamos deixar esfriar aproximadamente por 15 minutos antes de desenformar o bolo. Para esse bolo, nós fizemos duas opções de cobertura. Uma geleia de morango e uma cobertura super fácil de fazer. Uma medida de leite condensado, uma xícara de leite condensado caseiro, que nós já ensinamos a receita no Delícias da Escola. 50 gramas da nossa beterraba assada, batida no liquidificador, com 50 ml de água. E adicionamos aqui, ó, não foi nem no fogo, muito fácil de fazer. Essa geleia de morango nós já fizemos no Delícias da Escola, só que com tangerina. É o mesmo processo, é super fácil de fazer e fica uma delícia, vale a pena. E várias outras foram ensinadas pelo Senac durante a capacitação que foi voltada para as nossas merendeiras em parceria com o Fundepar. O livro de receitas completo está disponível no site do Fundepar se vocês quiserem consultar. Viu só? É super fácil de fazer. Agora, depois que você provou essa delícia, tira uma foto, manda pra gente lá no @fundeparpr. Manda que a gente quer ver. E o Trilha do Saber fica por aqui. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o programa é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.